Tem uma outra dúvida, professor, que é o seguinte, um fenômeno relativamente recente, acho que o senhor me corrige se eu estiver errado, acho que de 50 anos para cá, começou a se dizer, né, que era interessante o professor não só transmitir conhecimento, né, Kelly, mas formar pessoas capazes de pensar criticamente. E isso me parece algo recente mesmo. Mas agora, mais recente ainda, de 8 anos para cá, talvez, um pouquinho mais, começou a se dizer uma linha, né, de raciocínio, enfim, de uma determinada visão até mais ideologizada, de que não, o professor tem que passar matemática, português, ciências, e que esse negócio acho que o desenvolvimento do pensamento crítico seria uma coisa que viria mais de casa, né? Eu queria saber o que o senhor acha sobre isso, como é que se ensina as pessoas a pensar criticamente, se de fato tem havido uma pressão grande para que o professor não aborde um monte de assunto, né? Então não pode falar de marxismo porque é doutrinação, não pode falar de religião porque é doutrinação, não pode falar sobre homossexualidade porque é doutrinação, né? Então, meio que a pedagogia do silêncio acaba sendo, tem alguns assuntos que não dá para entrar. Eu queria saber como é que o senhor avalia isso hoje, sobre pensar criticamente, sobre abordar esses assuntos que viraram tabus novamente. Bom, a gente vai encontrar movimentos indicando que a educação tem que ser mais do que só passar conteúdo desde o século XVI. Uhum. que é mais do que só conteúdo. Tem uma colocação que eu acho muito boa do Antônio Nova, que é um professor de Portugal, né, escritor da Universidade de Lisboa, se não me engano, e ele diz o seguinte, que um professor de matemática não ensina matemática. Um professor de matemática educa ensinando matemática. E esse educar é ir além do que simplesmente passar o conteúdo. Nessa questão de que a família, que seria o central, a escola consegue dar formação e formar um pensamento crítico exatamente porque ela é diferente da família, né? Porque eu preciso fazer esse confronto de modos de pensar diferentes. Isso não significa romper com a família. Isso significa eu entender que o mundo vai muito além do que a minha vivência familiar. Então, realmente, a educação precisa ir além. Ela precisa... todas as tentativas de reduzir a educação a uma mera transição de conteúdos, a gente forma pessoas que não conseguem lidar com situações novas, resolver problemas que não foram previamente estabelecidos. E essa questão da autonomia do pensamento o mote da educação desde que o ser humano é ser humano, né? Se a gente vai lá para Sócrates, a maneira como ele lidava com a questão educacional, ele trazia isso também. Eu tenho que pensar por mim sem estar simplesmente repetindo o que os outros disseram, mas para isso eu preciso ser questionado, as minhas verdades têm que ser confrontadas, até para que eu chegue à conclusão de que a verdade que eu trouxe do meu berço, da minha convivência familiar, na minha opinião, ela é melhor do que essa que eu tenho enfrentado com outras visões, mas eu preciso ter esse confronto, senão eu vou ser uma pessoa que vai ser só guiado por outros. Exatamente quando se propõe uma educação digamos, que seria livre dessa possibilidade de doutrinação, porque ela não aborda outras coisas, essa é a educação que acaba sendo mais doutrinadora, porque não faz as pessoas pensarem, não faz as pessoas lidarem de maneira diferente. Então, como é que eu vou lidar com uma tecnologia nova se eu não sou capaz de pensar sobre coisas novas que podem acontecer que eu nunca tinha pensado antes?